Olá, aqui é a acadêmica Brenda Renchutri da Palli e vou falar sobre a esterectomia. A esterectomia é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção total ou parcial do útero. No Sistema Único de Saúde, a esterectomia é a segunda cirurgia mais frequente nas mulheres em idade reprodutiva, sendo a mais frequente o parto cirúrgico. Esse procedimento pode ser realizado por várias vias de acesso, que falaremos em breve. E para entendermos melhor a esterectomia, vamos conhecer um pouco sobre a anatomia do útero. Meu nome é Gabriela Nicolau e hoje eu vou falar um pouco sobre a anatomia básica para a esterectomia. Começando pelo ovário, são estruturas pares localizadas na fossa ovárica, junto das paredes laterais da pelve menor, ao lado do útero, atrás e abaixo das tubas uterinas. Possui face lateral, medial, posterior e anterior. Já as tubas uterinas são estruturas cilíndricas de 7 a 14 centímetros de comprimento que dão continuidade ao útero e ao ovário por meio do ligamento tubo ovárico. O útero já é um órgão de aproximadamente 8 centímetros de altura, possui posição normalmente de anteroversoflexão, localizado na pelve, dorsocranialmente a bexiga. Ele é dividido anatomicamente em corpo, istmo e colo. O colo, por sua vez, se liga à vagina. Falando agora sobre a forma de suspensão e os ligamentos dessa região. Temos o ligamento suspensor do ovário, que se estende da face do músculo psoas maior até a extremidade tubal do ovário. Os vasos ováricos chegam junto a esse ligamento. Depois, o mesovário situa-se na face medial do ovário até a expansão do ligamento largo do útero. Esse é o hilo ovariano, por onde os vasos que suprem a região chegam. Mesosalpinge, membrana peritoneal, sendo a prega lateral do mesovário e passando sobre as tubas uterinas. Faz a fixação e suspensão do ovário e das tubas uterinas. Ligamento próprio do ovário faz a conexão do ovário com o útero. Agora do útero nós temos o ligamento largo do útero, que ele é o hilo do útero, onde os vasos que vão vascularizar a região entram. Ligamento útero-sacral, mantém aí a fixação do útero na região sacral, e o ligamento redondo do útero, que atravessa o ligamento inguinal, chegando ao lábio maior. Vascularização. A artéria ovárica, ramo da artéria aorta abdominal, desce ao longo da parede abdominal posterior, na margem da pelve, cruzando sobre os vasos ilíacos externos e entra no ligamento suspensor do ovário. Origina ramos tanto ováricos quanto tubáricos e uterinos. A artéria ilíaca interna, por sua vez, emite ramos, as artérias uterinas, que seguem ao longo das faces laterais do útero e aproximando da face medial dos ovários. E tubas uteridas, emitindo ramos ováricos, tubários e uterinos. Os ramos das artérias uterinas e das artérias ováricas anastamosam-se entre si, criando uma circulação colateral de origem abdominal e pélvica para ambas as estruturas. Sobre a drenagem dessa região, temos dois plexos importantes, o plexo venoso pampiniforme e o plexo venoso uterino. O plexo venoso pampiniforme é formado por veias que drenam o ovário e as tubas uterinas. Geralmente se fundem para formar a veia ovárica direita e a veia ovárica esquerda, sendo que a veia ovárica direita drena para a veia cava inferior e a veia ovárica esquerda drena para a veia renal esquerda. Já o plexo venoso uterino, ele vai drenar para a veia ilíaca interna. Olá, eu sou o Diogo Maurer Petrarca. Eu vou falar sobre a inervação dos ovários, das trompas uterinas e do útero, principalmente ali para a realização da esterectomia. Então, a inervação dos ovários, ela é a parte simpática, né? Ela provém do plexo celíaco, cujos nervos caminham com os vasos ováricos nos ligamentos suspensores e vêm desde os plexos hipogástricos superiores e inferiores. E a
inervação parasimpática, ela advém dos plexos hipogástricos inferiores, onde elas chegam através dos nervos esplâncnicos pélvicos, das raízes de S2, S3 e S4. As imagens estão em ordem, tem mais imagens, e não é justo como eu estou falando, pois aparece mais de uma coisa em cada imagem, eu vou passando conforme eu vou falando. As tubas uterinas, a inervação é basicamente semelhante à dos ovários, no caso a simpática também provém do plexo celíaco e caminham com os vasos ováricos, né, como eu falei, que são os ligamentos suspensores, e vem desde os plexos hipogástricos superiores e inferiores também, e o parasimpático também, da mesma forma dos ovários. Eles vêm dos plexos hipogástricos inferiores, onde chegam através dos nervos esplâncnicos pélvicos, pelas raízes de S2, S3 e S4. No útero, né, a inervação ela é meramente vegetativa e feita pelos nervos útero-vaginais, que seguem pela espessura dos ligamentos cardinais com as artérias uterinas. Isso é proveniente do plexo hipogástrico inferior, direito e esquerdo. A inervação simpática, né, deste plexo é realizada pelo nervo intermesentérico e o esplânico lombar, e os nervos esplâncnicos sagrados. O útero recebe também, né, o ramo simpático do plexo ovárico, que ele vem da direção do ligamento do suspensor do ovário. Ligamento suspensor do ovário. E a inervação parasimpática do útero, ela é proveniente do nervo esplâncnico pélvico, que advém desde a raiz do segundo e do terceiro nervo sagrado. Aqui é a acadêmica Brenda e vou falar sobre a histologia do útero. O útero é composto por musculatura lisa, na qual há presença de artérias. Esse músculo está dividido em 3 camadas de tecido: o endométrio, que é a camada mucosa, o miométrio, que é a camada muscular, e o perimétrio, que é a camada serosa. O endométrio é revestido por epitélio colunar simples e contém numerosas glândulas mucosas, e na fase secretora aumentam seu número e mudam seu formato. Essa camada pode ser dividida em 2 partes. A primeira é o estrato basal, composto por epitélio cilíndrico simples, preenchido por tecido conjuntivo simples, e composto também por muitas glândulas mucosas. A segunda parte é o estrato funcional, que é formado por epitélio estratificado plano, com ausência de glândulas mucosas. Essa porção sofre descamação. O miométrio é a camada mais espessa e é dividida em 3 camadas musculares, sendo a intermediária a mais vascularizada. O perimétrio também é dividido em 2 partes: a parte serosa, que abrange o mesotélio, o tecido conjuntivo frouxo e camada de tecido elástico, e a parte adventícia, composta por tecido conjuntivo. Aqui é a acadêmica Brenda e vou falar sobre as indicações para a realização de uma esterectomia. Geralmente, a esterectomia é uma das últimas alternativas para o tratamento ou resolução de problemas uterinos. Portanto, é indicada em casos mais graves das doenças, quando outro tipo de tratamento já não é mais eficaz. A primeira indicação é em casos de endometriose. A endometriose consiste na presença de endométrio em órgãos além do útero. O endométrio, como foi falado anteriormente, é o tecido que reveste internamente o útero. Células desse tecido, ao invés de serem expelidas, caem nos ovários e na cavidade abdominal, onde passam a crescer e sangrar, causando dismenorreia e irregularidades menstruais. Os órgãos acometidos são os ovários, as tubas uterinas, bexiga, intestinos e parede abdominal. A cirurgia é recomendada quando existe muito tecido acometido. Outra indicação
são os miomas uterinos, ou também chamados de fibroides uterinos. Eles são tumores benignos, geralmente assintomáticos, que podem tomar grandes proporções e provocar sangramentos, dores e complicações durante a gravidez. Recomenda-se também a esterectomia em casos de adenomiose, que é o espessamento do endométrio que invade o miométrio e forma os chamados focos de endométrio. Essa condição provoca dores e sangramentos severos. Em mulheres que já atingiram a menopausa, a esterectomia pode ser uma solução. Outra indicação é na doença inflamatória pélvica, que é a entrada de agentes infecciosos pela vagina em direção aos órgãos sexuais internos, atingindo útero, trompas e ovários, causando inflamações. A inflamação, por sua vez, causa dor abdominal, dispareunia, dor urinar e sangramentos. Apenas em casos muito graves e de grande acometimento, a esterectomia se aplica. No prolapso genital, ocorre a perda dos suportes vaginais e pélvicos normais, ou seja, os musculares, aponeuróticos e ligamentosos, determinando a queda dos órgãos pélvicos através do canal vaginal. Entre as causas estão os múltiplos partos, envelhecimento e obesidade, que enfraquecem a musculatura da cavidade pélvica. Observa-se então a queda do útero, ou prolapso uterino, o prolapso da bexiga, ou cistocele, o prolapso do intestino, ou enterocele, após uma esterectomia, e a queda do reto, ou retocele. Existem condições absolutas e relativas para a indicação da esterectomia. As vantagens e as desvantagens devem ser avaliadas quanto à escolha da esterectomia e de tratamentos alternativos, e principalmente considerar a perspectiva da paciente sobre o tratamento proposto. Olá, sou a acadêmica Silvia Araújo Teodorico e hoje vou falar do passo a passo do procedimento cirúrgico de esterectomia vaginal. Antes de falar da esterectomia vaginal em si, vou falar sobre o que abrange toda a esterectomia. Bom, existem duas esterectomias, a supracervical ou subtotal, onde o cirurgião remove apenas a parte superior do útero, ou a esterectomia total, onde remove todo o útero e, além disso, o colo do útero. Existem diversos tipos de esterectomia, tais como esterectomia abdominal, onde é feito um corte na região abdominal, sendo a esterectomia mais usada em procedimentos em todo o mundo. Temos a esterectomia laparoscópica, que é realizada por meio de laparoscopia, sendo que ela também pode ser feita por via vaginal. E nós vamos ter também a esterectomia vaginal, que é o que nós iremos falar a seguir, que é um procedimento cirúrgico para remover o útero através da vagina, onde o cirurgião separa o útero dos ovários, trompas de Fallopios, parte superior da vagina, assim como separa dos vasos sanguíneos e do tecido conjuntivo, uma cirurgia que envolve um menor tempo, menor custo e uma recuperação mais rápida para o paciente. Vamos falar agora do início da cirurgia. Antes de iniciar a cirurgia, precisa fazer uma desinfecção vaginal com solução de iodo e povidona A. A cirurgia inicia-se com uma incisão na mucosa vaginal a nível de reflexão cérvico-vaginal, que é a parte mais baixa do útero que desemboca na parte superior da vagina, junto ao início das pregas transversais, que são toda a superfície mucosa da vagina que é pegada transversalmente ou rugas vaginais, ficando perto da inserção dos úteros sagrados e do peritônio do fundo do saco posterior. Logo em seguida, se faz uma abertura da cavidade peritoneal através de uma tração numa pinça colocada no lábio posterior do colo, seccionando os tecidos entre os úteros sagrados. Caso a abertura do fundo seja difícil, pode seccionar ligamentos cardinais e úteros sagrados extraperitonealmente, permitindo a descida do útero. Vamos agora ver quais são esses ligamentos cardinais e úteros sagrados. Os ligamentos cardinais, como podemos ver aqui, são os ligamentos que incluem a inserção do útero à cavidade pélvica e estes incluem o ligamento largo.
Os ligamentos útero-sacrais ficam na base do colo do útero e os tecidos que ficam ao seu redor são de escavação reta uterina, mais conhecido como fundo de saco de Douglas. Bom, aqui nós temos uma imagem mostrando como é feito o clamp do ligamento largo e o próximo procedimento é pegar-se o retrator elevando a bexiga no espaço vesículo-vaginal para não se haver um incidente podendo ferir a bexiga ou abrindo com a tesoura ou bisturi. Após a elevação da bexiga, secciona-se o septo supravaginal com tesoura, expondo o espaço vesículo-uterino, que podemos ver a seguir, que é avascular e facilmente dissecado com tesoura, chegando assim perto da prega peritoneal, que é seccionado, como podemos ver a seguir. A prega peritoneal são folhetos posteriores ao ligamento largo, chamados de escavação reta-uterina ou escavação vesículo-uterina. Eles ficam entre a cavidade pélvica, bexiga, reto, tubas uterinas, ovário e útero, e são unidos ao hilo do órgão através do mesovário. Quando se secciona esse folheto na esterectomia vaginal, permite-se que o órgão realize seu movimento de descida. Aqui nós temos uma imagem real do útero, onde podemos ver todos os anexos, inclusive ligamento largo, ligamento redondo, o ovário e o útero. E aqui vamos mostrar onde ficam as pregas peritoneais. A escavação reto-uterina e a escavação vesículo-uterina. Continuando, aqui é basicamente uma explicação do último slide, onde mostra o cirurgião tracionando para baixo o colo do útero e elevando-se a bexiga para conseguir seccionar as dobras peritoneais anteriores, além de se fazer o clamp da artéria uterina, para não se haver nenhum extravasamento. Logo após todos os procedimentos, e com a maioria dos anexos seccionados, consegue-se puxar para a parte posterior o fundo do útero, podendo assim ser removido. Mas antes disso, se faz o clamp dos ligamentos útero-ovárico, trompas e ligamento redondo. Aqui nós temos uma imagem mostrando tudo. E além disso, se faz o ligamento e clamp dos tecidos da mesosalpinge e hipoforo. Aqui nós temos uma imagem mostrando onde será seccionado para poder remover o útero totalmente. E quais ligamentos serão cortados, que incluem o ligamento suspensor do ovário, vasosalpinge, epóforo, ligamento próprio do ovário, as tubas uterinas que incluem o istmo, ampola, infundíbulo, fímbrias, osso externo e o ligamento suspensor do ovário. Aqui nós temos a remoção dos anexos do útero, sendo que o útero já foi removido. E aqui uma imagem real de todos os anexos que serão removidos e aqui o local da incisão. Essa é a última parte da cirurgia, onde se faz uma inspeção e revisão da hemostase dos pedículos. Caso não haja nenhum extravasamento e não precisar de sutura na cavidade peritoneal, nós iremos fazer o encerramento da mucosa vaginal, fazendo-se uma sutura que deve compreender toda a espessura do epitélio vaginal e tem que ter atenção à bexiga na porção anterior para não haver nenhum incidente.